A pergunta que fica é a seguinte: está tudo aberto novamente? Acesso para a Série A. Está tudo aberto novamente? Põe na tela do YouTube a classificação da Série B. O Coritiba chegou a 46, lidera a competição, passou o Goiás, né? Em segundo, o time Esmeraldino com 44, terceiro, Criciúma com 42 e fechando o G4, a Chapecoense com 41 pontos. Nas imediações, você tem o Remo, quinto colocado, que vem de vitória com 38, o Remo porteiro do G4. Na sexta posição, você tem o Atlético Paranaense com 36, sétimo, Avaí com 36, venceu o Goiás, né, pelo placar de 2-1 em casa. Aí você tem o Grêmio Novo Horizontino com 36, o CRB com 34 e o Vila Nova em décimo com 34. O Vila vencendo hoje, ele fica em uma condição razoável, ele vai a 37, vai passar CRB, Novo Horizontino, caso o Novo Horizontino não vença a equipe do Atlético, e vai passar também o Atlético Paranaense e o Avaí, vai ficar atrás apenas da equipe do Remo. Então o Vila precisa completamente da vitória hoje, a vitória é fundamental para a equipe do Vila, o Vila que fará 2 jogos seguidos em casa. E o Atlético vencendo hoje também, o que está muito nublado fica um pouquinho mais claro. Não muito claro, mas fica um pouquinho mais claro. Ele iria a 34 pontos. Então essa é a situação da tabela de classificação nesse momento da Série B. Diante disso, meninos e meninas, o GC já está aí na tela do canal do YouTube. A gente pergunta para você, começamos o nosso debate, eu quero a sua participação pelo chat ao vivo. Você do FM também do radiosnet.com tem o nosso WhatsApp, 629-9980-8807. A pergunta é essa, começa por você, G. Lopes, mais completo comentarista brasileiro. Depois de tudo que aconteceu nas últimas rodadas da Série B, o acesso às 4 vagas, a gente contava com 2 vagas praticamente definidas, né, para Coritiba e Goiás. Com tudo que tem acontecido nos últimos jogos, nas últimas rodadas da competição, voltou a ficar em aberto? As 4 vagas estão disponíveis nessa segundona? G. Lopes, boa tarde, mais completo. Boa tarde, Thiago Menezes, grande prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos meus colegas, aos meus amigos, fazem parte da mesa do debate. Boa tarde especial, querido ouvinte da Band News FM. Thiago, na verdade, eu tinha, se você voltar aos meus comentários anteriores, eu tinha dado como certeza apenas a vaga do Goiás. E continuo dando. Continuo achando que o Goiás vai conseguir uma vaga na Série A. O Coritiba está com um pé dentro, né? Está muito próximo de conseguir também a sua vaga. Agora o restante está em aberto. É claro que alguns clubes como o Criciúma deu uma subida que, assim, né, subiu a ladeira de uma forma como um foguete. A própria Chapecoense, apesar da derrota de ontem, é um time que também está muito forte, são candidatos, são favoritos, e correndo ali por fora tem o Remo, tem o Vila Nova e o Atlético Paranaense. Eu vejo que não deve fugir dessas equipes. Agora, quando eu falo que o Goiás já tem uma vaga garantida, é necessário que haja realmente uma mudança de postura, porque se continuar do jeito que está, e a gente vai falar nisso no bloco do Goiás, eu vejo que o Goiás pode perder essa vaga. Por exemplo, eu tinha dado o Goiás como favorito a vencer o jogo contra o Avaí. Falei que o Goiás venceria. E por que o Goiás não venceu? E por que eu errei na minha previsão? Porque eu não esperava que o treinador do Goiás fosse entrar com a escalação que ele entrou, com 3 volantes, jogando de forma defensiva e tudo mais. Então, assim, muitas vezes a gente analisa o favoritismo de um time pensando que o treinador vai fazer as melhores escolhas. E aí ele não faz, o time sofre as consequências. Mas acredito que o Goiás vai conseguir sua vaga, o Coritiba muito próximo, e as outras vagas estão em aberto, Thiago. 12h44 agora, 12h44 aqui no microfone das Feras, debate das Feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clinicato Atendimento especializado em saúde mental. Descubra os prazeres dos melhores vinhos nas adegas do Hiper Moreira e também do Moreira da Gente. 100% goiano, 100% qualidade. E é claro, né, gente? Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. O atendimento é maravilhoso. A Casa do Marceneiro sempre vai ajudar o melhor ouvinte do Brasil. Perde tempo não, viu? Visite uma das nossas lojas, Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. O Wildo Silva tá ligado com a gente. A vaca verde está caindo do telhado. Ô, Wildo, calma, meu filho. Calma, tem um povo aqui torcendo contra o Goiás, que é uma coisa inaceitável. Ô, o Goiás tá a 6 pontos do 5º colocado, gente. Calma. Calma, Bete. Calma, gente. Pra que esse desespero? Tá jogando bem? Não tá. Tá convencendo? Não tá. Mas daqui a pouco ganha um jogo aí da equipe do Coritiba, volta tudo ao normal. Não é terra arrasada, não. Calma, gente.
Esse povo que tá secando aí, seca mais, que não tá dando resultado, não. O Goiás segue vivo na briga pelo título e muito bem no G4 da Série B. 6 pontos. Você sabe o que é isso? Você sabe qual que é o tamanho de uma distância de 6 pontos pro quinto colocado? São no mínimo, 2 jogos. Então é uma baita de uma vantagem, que o Goiás ainda tem uma gordura muito interessante. O Paulo Roberto Guti tá ligado também, boa tarde a todos. Creio que o Vila Nova vai definir o seu acesso nos 2 próximos jogos em casa. Zé Carlos Barros também tá ligado com a gente, que deixa o Goiás feliz é que não joga mais com o Vila. Matheus Dias, Coritiba ganha do Goiás e o Goiás não sobe. Raimilson Cardoso também tá ligado, só o acesso do Remo que já tá certo. Ô Raimilson, não sobe não, deixa eu te contar uma coisa aqui. Sobe não, o Remo não sobe não. Ganhou do Amazonas, o Amazonas é um morto, é um defunto. Defunto, o Amazonas é um defunto nessa Série B. O Remo foi lá e empurrou o defunto na ladeira, o bêbado na ladeira. Mas não sobe não, gente, eu tô tranquilo em relação a isso. O Remo é insubível, insubível. Até porque a gente precisa do Remo ali nas imediações do G4, pra quê? O Remo é o porteiro do G4, gente. Se não tiver o Remo ali, fica bagunçado, entra gente demais, não tem aquele conforto, aquela tranquilidade. Então a gente precisa do Remo. O Remo tem esse papel fundamental na Série B, que é ser o porteiro da competição. Matheus Carvalho, divide a tela aí com o nosso Matheus Carvalho, comentarista do Povo. Rapaz do céu, o que estava confirmado já não tá mais, Matheus. O Povo tá preocupado, né? Tem gente que já tá agressiva, você fala boa tarde, a pessoa já vem pra cima de você. Por quê? É o receio, cara. O momento do Goiás está tirando o povo do sério. Precisa disso tudo? Daqui a pouco a gente vai debater. Eu tô tranquilo, ainda estou tranquilo. Pode ser que daqui a pouco eu não esteja mais. Nesse momento ainda estou tranquilo. Mas a primeira pergunta aqui, Matheus, ela é muito clara. A gente contava praticamente com o acesso de Coritiba e de Goiás. O Coritiba não passa essa confiança toda também, né? Vence, mas meteu 4 na equipe da Ferroviária, mas o primeiro tempo foi muito ruim. A torcida até vaiou o time, né? Também não passa essa confiança toda e tal. O Goiás ainda tem uma distância boa também, mas tá num momento complicado de crise técnica. Enfim, Matheus, ainda temos ou não 4 vagas em aberto. Tudo volta a estar em aberto nesse momento, na parte de cima da Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Matheus Carvalho, fala comigo, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde aos companheiros de trabalho, boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, eu ainda continuo com o mesmo pensamento em relação à equipe do Goiás e Coritiba. Eu só faço uma ressalva em cima dessas 2 equipes. Hoje eu não tenho a garantia que os dois vão disputar, que um dos dois será campeão da competição. Para mim, os dois vão subir. Mas campeão da competição, tá tendo um Atlético Paranaense que tá evoluindo, né? E se a gente for analisar elenco por elenco, o Atlético Paranaense tem um baita elenco. E hoje aproximou do G4. Então é uma equipe que, se continuar nessa mesma pegada de vitórias, é inevitável não colocar o Atlético Paranaense também na disputa pelo título. Mas dentro do fator acesso, eu ainda coloco a equipe do Goiás, do Coritiba. É evidente que oscilações elas podem acontecer em um determinado tempo do jogo, mas ela não pode acontecer em todo o jogo, né? O Coritiba ele fez um primeiro tempo abaixo do esperado, mas no segundo tempo abriu a porteira, meu chapa. E é isso que você tem que fazer. O que importa depois do apito final é você ter conquistado os 3 pontos. E o Coritiba ele conseguiu conquistar isso. O Goiás ele precisa corrigir algumas situações pontuais, principalmente no setor de defesa. Não tá legal, tá longe do esperado e para mim será um processo de evolução. Não vai acontecer de uma maneira que esteja virando a chave. Eu acho que a evolução da defesa ela vai acontecer com o tempo, mas ela já precisa acontecer. E aí as outras equipes vão brigar, né? Aí eu já tenho que inserir o Atlético Paranaense, a Chapecoense. Ela ia fazer um jogo de reação contra o Criciúma, mas depois daquele pênalti que houve a falta de uma maneira correta, a Chapecoense não conseguiu jogar mais. E aí você tem que respeitar um Criciúma, né? O Criciúma esteve na Série A no ano passado. Ele sabe qual que é a energia que tem que colocar no time em uma reta final para o acesso. Então a gente não pode menosprezar uma equipe como essa. E aí as outras equipes, para mim, estão todas do mesmo tamanho. Remo, Vila Nova, CRB, Novo Horizontino, todas essas equipes estão do mesmo tamanho. E talvez não vão brigar, de fato, pelo acesso. Mas eu vejo que vai depender muito, Thiago, da reta final,
ter uma sequência positiva de vitórias. Isso aí, sem dúvida alguma, vira o jogo. E hoje eu enxergo Goiás, Curitiba, Criciúma e Atlético Paranaense. Perfeito, meus amigos. Vai deixando o teu like, gente. A gente bateu 40 likes no YouTube, meio-dia e 50. Quero terminar aqui o nosso primeiro bloco ali por volta de 1h10, 1h05, com pelo menos 100 likes. Então faça a sua parte e deixe a sua participação. Daqui a pouco mais uma passada aqui no chat ao vivo do nosso canal do YouTube. Na Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com a importância que você merece. A instalação é de graça. WhatsApp 62-3998-7606. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. A Camargo você encontra os melhores preços e a maior variedade de discos Betiza do Brasil. Fale com a gente e peça o seu orçamento agora. Telefone WhatsApp 62-32-72-6666. Acesse acamargo.com. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. E Jogo Bom pede a melhor pizza da cidade. Chama a galera, faça aquele pedido bacana e torça com o sabor que todo goiano gosta. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery ou WhatsApp 6235314000 ou pelo app da 99 Food. Major Lopes tá ligado com a gente. O Neucinélio Afonso, Thiago, Curitiba e Goiás. Quem vencer coloca uma mão na vaga. Se empatar é quase certo que morreram abraçados. Ô, Neuricélio, como que morreram abraçados, amigo? Faz isso comigo não. Coloca de novo a classificação aí na tela do canal do YouTube. Como que morreram abraçados? O Goiás tem 44. Se ele empata, ele vai a 45. Precisaria de mais 19 pontos para chegar à Série A. Ou seja, o empate é um baita de um resultado. E se o Coritiba empata, não é um bom resultado por ele estar jogando em casa, mas ele chegaria a 47. Então, meu amigo, não tem esse negócio de morrerem abraçados, não. Goiás e Coritiba permanecem favoritaços ao acesso. Favoritaços ao acesso. Diogo de Paula Oliveira, também tá ligado, aquele abraço. O Josué Silva também tá participando. O Abel, fala aí, jovem, sou da Vila, senão a audiência cai. Vila daqui a pouquinho. E o Edilson Neves também tá ligado com a gente. Um abraço aí pra toda essa turma maravilhosa, sempre ouvindo a gente aqui no canal do YouTube. Ô, Danilo Dias, chega pra cá também, Cracaço. E eu avisei os senhores, vocês riram de mim. Eu acho que era o Tinho Matheus que estava aqui na transmissão. Eu falei há 2 semanas atrás que o Atlético Paranaense chegaria. E tá chegando. E eu vou contar uma coisa pros senhores aqui. O Atlético vai pra Série A. O Atlético Paranaense vai pra Série A. Time pesado. Jogadores decisivos. Tem dinheiro. Premiação alta. E é time de arrancada. Uma vaga do Atlético Paranaense. O Atlético vai pra Série A. Né? E você tem Curitiba bem, você tem Goiás bem, você tem Novo Horizontino mal, daqui a pouco Vila Nova com 2 vitórias em casa chega também nessa condição. Enfim, meu queridíssimo Danilo Dias Cracasso, a briga pelo acesso na Série A do Campeonato Brasileiro tem 4 vagas em aberto, 2, 1, 3. O que você me fala? Qual que é a tua projeção para essa reta final emocionante da segundona, Cracasso? Boa tarde! Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima semana para você, uma semana abençoada também para toda a nossa equipe, ao Matheus, ao Maestro, ídolo, Carlos Eduardo Tim, também ao Gian Lopes. Forte abraço a todos e também um carinho especial pela nossa audiência que nos acompanha essa semana na frequência 90.7 no nosso canal do YouTube, para que a gente possa junto nesse debate das feras. Thiago, cuidado. Olha, na verdade, para mim, Goiás e Curitiba seguem com vantagem, construída com solidez ao longo de todo o campeonato. Um está a 6 pontos do G5, o outro está a 8 pontos do 5º colocado, então eles dependem apenas de si manter os 50% de aproveitamento que vai estar tendo aí, no caso do Goiás, vai conseguir o seu acesso. Construíram essa vantagem, não deixou de descaracterizar tanto assim, mesmo o Goiás estando num momento ruim, nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória, então assim, ele tá atravessando um período de uma oscilação tremenda, mas mesmo assim eu penso que ainda não descaracterizou tudo aquilo que ele construiu, mas é tema para daqui a pouco. O histórico da Série B, Thiago, ao fim da 25ª rodada, em 19 edições de campeonato, nos mostrou que quem chega a terminar a 25ª rodada abaixo dos 36 pontos, nunca conseguiu acesso. Então, nessa rodada, eu já descartei o Operário, que empatou, ficou abaixo dos 36 pontos. Cuiabá e CRB vão jogar hoje, um mata o outro, já vai cair para 10. O Vila Nova tem a possibilidade de se manter vivo, ascendendo a 37 pontos e ultrapassando essa linha. Caso ele empate ou perca, mais um time que a gente pode tirar do baralho, vai cair para 9 ou vão permanecer 10 para 4 vagas. Claro que tem alguns times que despontam com mais favoritismo, pelo peso, pela camisa, pela tradição, pelo elenco, pelas rodadas, os jogos que tem em casa. Então tudo isso faz com que eu caracterizo Goiás e Curitiba hoje
em vantagem nessa briga. Vejo um Criciúma muito forte, tendo um diretor esportivo que sabe conseguir o acesso com o Vitória em 2023, um diretor esportivo que entende de futebol, buscou as contratações na hora certa, um diretor que tem o perfume da Série B, então é diferente, e trouxe um treinador que, querendo ou não, ele não pode ter entregado o acesso, mas entregou 64 pontos e sabe perfeitamente jogar essa competição. Eu coloco o Criciúma aí nessa briga ferrenha também por uma dessas vagas, e o Atlético Paranaense comum da opinião do Matheus, mas eu incluiria ele junto de duas equipes, o Remo e o Grêmio Novo Horizontino. Nós não podemos descartá-los ainda nessa briga, e eu vejo que o Atlético Paranaense tem tudo o que você falou, entrega três jogos consecutivos que vem de vitória, tem um peso, tem torcida, tem tradição, tem uma camisa que está inclusive nas semifinais nas quartas de final da Copa do Brasil. Então eu vejo que o Atlético Paranaense terá nas duas próximas rodadas a oportunidade de se mostrar de fato que é um dos candidatos ao acesso. Vai enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, podendo diminuir de 5 para 2 pontos, e depois recebe o Vila Nova na Liga Arena. Aí sim ele vai mostrar se realmente vai subir ou não. O setembro da Primeira Mão Seminovos está um verdadeiro show de facilidades. Tem sempre uma loja Primeira Mão perto de você. Acesse o site e conheça primeiraMãoSaga.com.br. O seu carro tá lá. Descubra os prazeres de um bom vinho com as adegas do Hiper Moreira e também do Moreira da Gente. Lá você encontra vinho tinto, branco, seco, suave, espumantes e até vinho em lata. Os melhores rótulos de vinhos do mundo você encontra do Hiper Moreira, Gente da Gente 100% goiano. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. E Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Gente, vai deixando o like, hein? Vai deixando o like. A gente precisa bater aqui 100 likes, mais 5 minutinhos pra você. Participe, deixa o like agora pra Like Imóveis. Guilherme Coelho também tá ligado. Thiago, mudou o horário do programa? Ô Gui, não mudou não. Hoje o Nivaldo teve um probleminha pessoal, nada de grave, não tem nada a ver com saúde, não foi um compromisso dele, por isso que a gente começou mais cedo, tá bom? Mas o nosso horário segue a 1h. O ABC 11 também tá ligado. Goiás, Curitiba, Chapecoense e Atlético Paranaense sobem. Luigi Musulon também tá ligado com a gente, um abraço. O Valdir de Freitas, Botafogo foi garfado. O José Moreira, Vila Nova vai empatar com o Remo, fica bom para os dois. E o Severiano Castro Filho, Thiago, cuidado, o time do Goiás é fraco, não tem perfume, não sobe, não tem Copa do Brasil. Ô Severiano, se o Goiás é ruim, tá no G4, imagina quem não tá, né? Então fica essa dúvida aqui, esse ponto de interrogação. Se o Goiás, na tua visão, é fraco e tá no G4 desde o começo da competição, imagine quem não está, o que seria, né? Então, essa é a pergunta que eu faço pra você. Mas, enfim, Maestro Tim, chega pra cá também. O campeonato é emocionante, cara. Equipes que já estavam praticamente fora da briga estão chegando. Repito, o Vila Nova vencendo esses 2 jogos em casa. Ele não entra no G4, mas ele chega com muita força pra reta final. O Atlético vencendo o Novo Horizontino hoje, ele volta pro bolo, ele volta pra confusão. Chances reduzidas? Sim, chances reduzidas. Mas ele volta a sonhar. Nesse momento ele não tá nem se propondo a sonhar. Criciúma tá muito bem, Chapecoense já começou a lhe dar mostras de que de fato não é uma equipe boa como a gente já projetava. Esse Remo tropeça em casa, ganha do Amazonas fora. O Goiás tá em crise, técnica, né? Enfim, Maestro, como que está a briga por uma das 4 vagas da Série A 2026, Maestro? Boa tarde, Tim! Boa tarde, Thiagão, beleza? Um forte abraço meus amigos Jean Lopes, Matheus Carvalho, nosso Danilo Dias, o Dedê, para Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. É bom lembrar que faltam 13 jogos, né, para terminar esse Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos fechando, vai fechar hoje a 25ª rodada. Ou seja, esses times que estão na parte de cima, os 4 primeiros já jogaram nessa rodada. Então eu acredito que, na minha visão, nada mudou. Eu ainda acredito que o Coritiba e o Goiás estarão na Série A de 2026. O Goiás está passando por um momento de instabilidade. O Coritiba conseguiu uma grande vitória na última sexta-feira diante da Ferroviária e assumiu a liderança. O Coritiba está muito próximo do acesso. Se a gente contar aí, faltando 13 jogos, se ele fizer mais 5 vitórias e um empate, para mim ele vai estar na Série A do ano que vem. Eu vejo que essa instabilidade do Goiás está fazendo dificultar a questão de título. O título do Goiás, nesse momento, sim, esse está ameaçado
pela distância que está nesse momento do Curitiba, tem um confronto direto, principalmente se perder para o Curitiba vai abrir 5 pontos de vantagem, vai ficar bem complicada essa briga pelo título. Criciúma chegou, o Chapecoense está muito próximo, então eu vejo que essa questão de título para o Goiás, ela sim está ameaçada. Nesse momento, ainda não descarto o acesso do Goiás. Para mim o Goiás é candidato sim, candidato forte pela pontuação que tem para chegar na Série A. Lógico que precisa sair logo dessa oscilação, dessa instabilidade, tem que voltar a ser eficiente defensivamente, ser eficiente no ataque, voltar a vencer na competição para trazer de novo o torcedor confiante para o seu lado. Eu imagino que aí mais 50%, como disse o Danilo, um pouco menos ou talvez um pouquinho mais de 50% dos pontos que faltam, o Goiás vai estar na Série A. Eu vejo as outras colocações, as outras brigas, as outras 2 vagas em aberto. Por mais que eu acredito que o Criciúma está chegando muito forte, o Criciúma cresceu muito, né? Um time que esteve lá na zona de rebaixamento e vem crescendo e vem jogando muito bem, conquistou uma vitória num confronto direto nesse último final de semana diante da Chape. Vejo esse Atlético Paranaense que eu confesso que eu não acreditava mais, esse comentário que você falou há dias atrás, eu fui um deles que falaram que não acreditava no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá lembrando muito o Goiás do ano passado, quando o Goiás encaixou aquelas 7 vitórias, né? Mesmo às vezes não jogando tão bem, tá vencendo, O importante é vencer, tá chegando, ainda está um pouco distante. Se você pegar a distância do Atlético Paranaense pro Goiás hoje, são de 8 pontos ainda, é uma pontuação alta, mas é um time que tem peso, que tem elenco, que tem bom treinador, então tem essa possibilidade de chegar, assim como o Remo tem. Se o Novo Horizontino voltar a vencer, tomara que isso não aconteça hoje, volta pra briga, é um time que vem caindo de rendimento, saiu do G4. O Vila ainda tem essa possibilidade, caso vença os 2 jogos em casa hoje, contra o Atlético e depois o Remo. Então tem muitos times disputando aí, né? O próprio Avaí que venceu ontem, tá na briga, mas eu vejo que essas 2 vagas pro acesso, eu ainda apostaria em Goiás e Curitiba. Para mim essas 2 vagas ainda estão garantidas na minha visão nesse momento,